para o mundo todo. E eu aproveito para cumprimentar aqueles que já estavam esperando esta transmissão e já devem estar assistindo. Eu posso me lembrar de alguns que já me comunicaram que iriam assistir pela internet, com o nosso querido irmão Antônio Arrasmas, que está assistindo lá no Paraná, que foi um dos diretores aí durante muito tempo, acompanhou-nos desse trabalho durante muito tempo. Nosso irmão Zé Carlos está no Rio, tem sido um companheiro muito leal e maravilhoso nesta obra missionária, nesse trabalho. E se nós estamos com essa transmissão da internet, eu devo a insistência dele, me telefonando reiteradas vezes para que eu não abandonasse, eu já tinha desistido. E eu agradeço também a Dona Isete, nosso querido irmão, e nosso irmão Paulo, não sei se o Paulo está aí também, está lá atrás, por terem feito um grande esforço para conseguir que isso acontecesse. E nós louvamos a Deus por essas vidas, e é assim que se faz a obra do Senhor, juntando forças, e assim a gente pode realizar a obra do Senhor. Ainda em pé, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele esteja realmente nos orientando, dirigindo em todo o trabalho deste dia. Eu queria pedir ao irmão que for orar, que aproveite logo no início da nossa reunião para agradecer muito ao Senhor por nos ter dado essa casa, nos possibilitar fazer essa reunião já neste ano, nesta casa, que foi, sem dúvida, uma grande bênção do Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão de Paranavaí, o nosso irmão... É esse mesmo. Desculpe que velhinho de 85 anos esquece um pouco. O nosso irmão Severo. Não tem nada de severo, esse sorriso muito simpático, que ore ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor para nós. Assim. Amado Deus e Pai, no santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, é que nós encontramos aqui reunidos, porque podemos pensar, como os teus servos no passado, que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Louvamos a Ti, ó Deus, como já temos feito anteriormente, por essa vitória tão grande que os irmãos têm alcançado aqui na Vila Clementino, na construção dessa casa de oração, esse local de ensino da Tua Palavra, de pregação do Evangelho e também para a comunhão dos santos. Louvamos a Ti, ó Pai, por tudo isso. E hoje, quando estamos realizando, na Tua permissão, mais um encontro missionário promovido pela IDE. Agradecemos pelos longos anos que esse trabalho tem sido feito, e toda a glória e toda a honra seja a Ti, porque muitos frutos têm surgido através deste encontro. Nós pedimos a Tua bênção para todos os irmãos que estarão apresentando os seus relatórios da obra do Senhor no Brasil e no exterior, e também os irmãos que estarão pregando, Senhor. Nós contamos com a Tua ajuda e a Tua bênção, para que o Senhor fale profundamente a todos os corações aqui presentes. Nós oramos com ações de graça, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Podem sentar-se. Há lugares aqui na galeria, há 100 lugares mais ou menos aqui na galeria. Eu peço aí atrás que algum irmão encaminhe as pessoas aqui por fora, passam por trás, sobe a escada, passa por essa passarela e tem acomodação muito confortável lá em cima para o povo de Deus que vai chegando agora, que ainda há lugares também aqui na frente, ainda há lugares
Também há lugares aqui na frente. Aqui também pode ocupar. Todos os lugares podem ser ocupados. Depois podemos subir e preencher toda a galeria e lateralmente também há bancos para que todos possam se assentar. Bem, nós devemos começar agora uma sessão de relatórios, mas eu queria dar algumas explicações preliminares. Em primeiro lugar, a IDE não é mais uma organização jurídica. A IDE é um ministério da Igreja Evangélica de Vila Clementina. Era um sonho antigo que nós tínhamos, lutamos muito para chegar a isso, para que não fosse uma entidade, mas sim um ministério da própria igreja, voltada para a obra missionária. Nossa preocupação tem sido, ao longo dos anos, com a obra missionária e gostaríamos de ver a igreja tendo uma visão missionária. E isto foi muito bem acatado pela igreja. E foi por isso que se vendeu aquele templo. Quando o templo foi vendido, a Assembleia Geral Ordinária da Igreja, Extraordinária da Igreja, decidiu não vender um templo, mas aprovar um programa missionário, usando os recursos da venda do templo, que eram substanciais, para usar a maior parte na obra missionária, porque nós sabíamos que daria para se ter um novo templo, muito bem acomodado, talvez um lugar mais propício, com mais residências, e mais bem localizado para a chegada do povo, e ainda sobraria muito dinheiro para ajudar a obra missionária, construção de casas de oração em outros lugares, e também ajudar um número maior de obreiros e aumentar um pouco o valor das ofertas que têm ido para os obreiros. Foi este o projeto que foi posto diante de Deus. Sobre isso a igreja orou quase 2 anos e, afinal, Deus deu a solução adequada e a coisa funcionou como Deus havia previsto. A casa foi vendida, o dinheiro foi imediatamente aplicado e já começamos a receber pedidos de ajuda para a construção de casas de oração, e algumas, o dinheiro já foi para ajudar algumas construções, outras estão ainda trabalhando nesta área, e estamos com um rol de mais ou menos 40 missionários sendo sustentados, não totalmente, é claro, mas ajudados com recursos que vieram lá da venda do imóvel. Em menos de um ano, foi sem dúvida um milagre. Todo mundo acha que é um milagre. Eu digo que foi sem dúvida foi um milagre. Mas Deus muitas vezes faz milagre usando os seus servos. E mais uma vez queremos agradecer ao querido irmão Gênesis, que foi o responsável pela construção aqui junto à firma construtora. E o nosso irmão Gênesis cuidou disso como um filho precioso. E nós podemos ter esta casa agradável aqui, com 5 pavimentos, com estacionamento. Infelizmente, hoje tivemos que ocupar para a gente preparar o almoço aqui embaixo, para todos os irmãos que vieram até nós. Mas temos aqui o santuário, com o mezanino, aí em cima, com boas acomodações. Temos ainda aquela parte externa onde ainda não está pronta, vamos fazer um alpendre que estenderá ainda o salão mais para trás depois. Isto vai ser feito depois, por enquanto dá bem para acomodar aqui para os trabalhos da igreja. E temos depois um andar de residência para obreiro, para algumas suítes, mais duas suítes para a hospedagem. Temos sala para classe de escola dominical, e no último andar nós temos um grande terraço com cozinha, onde será futuramente instalado um salão, tamanho de todo o terreno, e onde poderemos também acomodar para almoços mais tarde. A ideia é cobrir aquilo futuramente e transformar num grande salão lá em cima para conveniência de encontros, outros que possamos ter que fazer, para almoços, etc. Deus nos deu tudo isto, e do valor da venda do imóvel, e quem recebeu a revista IDE tem presente. Não sei se quem recebeu a revista IDE aqui, levanta a mão. A grande parte. Na última folha tem uma exposição financeira e como o dinheiro foi aplicado. Os 6.500.000 reais
que foi exatamente o preço de venda do imóvel, foi imediatamente aplicado no Banco Itaú. Nós gastamos, na compra do terreno aqui, R$850 mil. Nós gastamos na construção, até julho, 1.700.000. Então, nós gastamos em torno de 2 milhões, vamos dizer, total do que foi feito depois de julho, com bancos, com instalação de som, temos tudo, inclusive tem ar-condicionado, só que não ligamos porque aqui é fresquinho, achamos que não há necessidade, mas se houver é só colocar os aparelhos e apertar o botão que está tudo, toda a instalação já está feita, está tudo já organizadinho para a necessidade eventual. Temos elevador que vem desde a parte de baixo até, só que não ficou pronto. Infelizmente, seu Jaime não ficou pronto. Mas está dentro do contrato que nós fizemos para a construção. Foi difícil, porque havia firma que pedia 1 ano e meio para instalar o elevador. Esta nos pediu 8 meses, né? E ainda falta 1 mês para eles. Eles ainda têm 1 mês para ter. Tentaram acabar, mas não conseguiram acabar para o nosso encontro missionário. Então, estou dando uma satisfação a todos de como a coisa funcionou dentro do projeto que a igreja liberou. Então, para obreiros e ajuda à casa de oração, nós demos, até julho, nós demos R$710 mil. Uma boa oferta para a obra missionária. E a renda da aplicação no banco até julho era de 855, mas só da renda, só a renda cobriu toda a ajuda missionária. Só a renda conseguiu cobrir isso. E nós temos ainda um saldo de 3 milhões e 800, mais ou menos assim, para usar para a obra missionária. Eu creio que foi uma bênção maravilhosa de Deus, e nós louvamos a Deus porque todo esse projeto que não foi fácil, foi difícil, houve muita luta para se conseguir chegar a esses alvos. Mas quando a gente tem convicção do que Deus quer, tem que perseguir os alvos, né? E quando a gente persegue os alvos que são de Deus, Deus nos leva a eles. E Deus nos tem levado a eles, graças a Deus por tudo isso. Eu queria dar esse relatório, essa informação. Então, toda a oferta, todo o dinheiro da IDE, por isso a IDE é apenas um ministério, não é mais uma entidade, não tem diretoria, não tem nada. Todas as decisões da IDE são feitas em assembleia da igreja. Nós costumamos agora fazer reuniões amiudadas no fim da ceia dos membros da igreja para decidir ofertas para missionários. A igreja que está decidindo. É o nosso alvo fazer da igreja uma igreja missionária, para não ficar apenas uma entidade trabalhando, mas a igreja trabalhando a área missionária. E é exatamente a esse ponto, pela graça de Deus, nós temos chegado. E agora nós vamos continuar assim. Por isso é que sempre é mencionado o endereço da igreja e mencionado o nome da igreja, Ministério IDE. E todo o dinheiro que entra vai para o Ministério IDE e é administrado desta forma, para a glória de Deus. Temos algumas casas de oração já em construção, temos outras em reforma, e vamos ajudando na medida que Deus nos oriente, e está sendo uma bênção isto que está acontecendo. Eu estava fazendo, preferi dar inicialmente esse relatóriozinho, para dar tempo a alguns mais chegarem e aproveitarem do que nós vamos agora ouvir por parte dos irmãos. Uma outra coisa que nós fizemos, este ano reduzimos o número de relatórios. Nós recebemos várias sugestões de que havia muito relatório e um tempo muito curto para relatar. E, às vezes, os relatórios ficavam um pouco objetivos, uma sequência de relatórios, às vezes repetitivos. Então, nós não vamos ter tantos relatórios. Nós vamos ter blocos só de 3 relatórios e vamos dar 15 minutos para cada relator, em vez dos 6, 7 minutos que dávamos. E eu pedi aos relatores que convidamos que trouxessem o pendrive, porque agora nós temos também possibilidade de, à medida que o relatório for sendo feito, os irmãos irem apresentando alguma coisa na tela, assim fica muito mais objetiva a sua exposição. E o primeiro que eu queria convidar é o irmão Casimiro. Já chegou? Casemiro. Não chegou?
Não faz mal, deixamos para depois. Eu quero convidar o irmão Marco Aurélio Hoffmann. Aí. Quando ele se levantou, um brilho surgiu no céu. Esse querido irmão está lá em Fervedouro, né, irmão? E nós temos 15 minutos, por favor, mantenha o tempo. Trouxe pendrive? Então eu precisaria dar para alguém, por favor. Obrigado, Neudes. Neudes já é da casa aqui, né? E está convidado para ser presbítero em Vila Clementina, inclusive. Irmão, por favor, fique à vontade. 15 minutos. Olha o reloginho. Bom dia, irmãos. Uma satisfação, né, estar aqui, tendo a oportunidade de dar o primeiro relatório. Seria o irmão Cassimiro, né? Acabou sendo eu devido ao fato de ele não ter chegado ainda, né? Uma alegria, nós temos orado por essa obra, temos lembrado lá em Fervedouro, onde estamos, e onde estamos servindo ao Senhor ali por volta de 3 anos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, depois vou expor as fotos, né? Mas o Senhor nos levou ali para lá no ano de 2011, quando foi feito um convite, né, para nós socorrermos ali a comunidade terapêutica para dependentes químicos em Fervedouro, que funciona ali no IBAP, naquela instituição. E na época estavam com dificuldade de mão de obras, né, de encontrar mão de obras, e estava correndo um risco de fechar. Então foi feito um convite para que nós fôssemos até ali e ajudássemos aquela instituição com os dependentes químicos, né? Tem sido uma experiência interessante. Temos ministrado ali a palavra do Senhor na comunidade terapêutica. Algumas conversões têm tido. Essas conversões normalmente não ficam lá em Fervedouro, elas vão embora para outros estados, né? Nós temos testemunhado isso. Alguns realmente se convertem, permanecem firmes, abandonam aquela vida de dependência química. Outros se convertem e, às vezes, a gente percebe que ele tem uma queda, tem uma recaída, mas depois a gente percebe que realmente ele se converteu genuinamente, porque ele consegue, né, se reerguer novamente, né? Infelizmente também alguns entram, né, ficam ali 8 meses e depois saem do mesmo jeito que eles saíram, e a gente não percebe, né, uma conversão genuína nessas pessoas. Mas contamos com as orações dos irmãos em relação à comunidade terapêutica. Uma informação triste, né? Os irmãos decidiram que, por enquanto, ela não continuará agora a funcionar, dará uma pausa, não sabemos talvez até quando, mas estejamos orando. Uma decisão que foi tomada pela diretoria. Nós não fazemos parte da diretoria diretamente ali da instituição, mas os trabalhos com a comunidade terapêutica, devido à pouca procura que está tendo de internação e também de alto custo, né? Os irmãos entenderam que, por enquanto, devem paralisar ali o trabalho. Mas nosso trabalho não se limita somente ali. Depois que fomos para lá, né, nós demos também um empurrãozinho para um grupo de irmãos que moravam na roça, a uns 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros lá de onde era o IBAP, onde eles reuniam. E esses irmãos, eles tinham várias famílias que moravam ali, nós então demos um empurrãozinho, incentivamos esses irmãos a começar o trabalho lá no Ribeirão do Jorge, né? Então, depois que nós fomos para lá, eu creio que o Senhor nos usou, né, nesse sentido também de incentivar aqueles irmãos e animar eles a começarem aquele trabalho lá. E eles começaram, estão bem animados, né? Ali já reunindo com algumas famílias que já ali residiam. Construíram uma casa de oração, um espaço até bom para a roça, com a doação que foram feitas pelos irmãos da região, e construíram também um espaço, né, até satisfatório, um tempo bem rápido. Nós, por outro lado, começamos um novo trabalho no centro de Fervedouro, né? Quando eu falo centro de Fervedouro, que não se assuste, né? Você vai pensar que é um centro comercial, empresarial, industrial, nervoso. Não é uma cidade de 10 mil habitantes, né? Mas começamos ali, alugamos uma casa no centro de Fervedouro, e no terraço da nossa casa ali, nós temos também hoje uma igreja sendo implantada. Nós somos um grupo ali de 9 irmãos em comunhão, e temos também os visitantes que têm nos assistido.
Sandy também sempre tem feito o trabalho com as crianças, ela faz os convitinhos, eu vou até o morro lá, saio convidando as crianças, já sou bem conhecido no morro, às vezes elas vêm, às vezes não, às vezes é um número grande, às vezes a gente acha que vai vir um número grande e não vem criança nenhuma, às vezes algumas crianças vêm, né, ficam sabendo na hora que tem ali a escola bíblica, e chegam de short, sem camisa, e lá vocês vão ver algumas fotos aqui, eles chegam e a gente dá a classe para eles assim mesmo, tá? E também o trabalho com o curso bíblico nas casas, que é um trabalho que eu gosto muito, aprecio muito fazer. Nós temos, no momento, 2 famílias que nós temos evangelizado ali sistematicamente, toda semana, e nós temos orado para que o Senhor, o Espírito de Deus, passe tocando nesses corações, que eles venham realmente se converter e dar frutos no futuro, né? Eu tenho também sempre escrevido um relatório, né, pedindo oração pela minha irmã, também a Miriam. Ela foi acometida pelo câncer de mama, ela passou pela quimioterapia, também ela removeu, né, uma das mamas e no momento ela está fazendo a radioterapia. Mas podemos dizer que ela está bem, né? A fase mais difícil foi aquela fase da dose branca da quimioterapia, onde a pessoa sofre muitas alucinações, né? Tinha dia que ela andava dentro de casa 1h30, para cima e para baixo dentro de casa, sem fazer nada, né? Porque ficava muito agitada, né? E não dormia, tomou um remédio para dormir e gerou um efeito depressivo também nela, mas graças a Deus agora ela está bem melhor, o cabelo já voltou a crescer, tirou o lencinho, né? E isso nos alegra bastante também. Vários irmãos têm orado pela minha irmã Miriam, também que mora ali conosco, em Fervedouro, né? Somos gratos a Deus por estar aqui e contamos com as orações dos irmãos. Vou pedir aos irmãos para passar aqui a foto, né? A gente... Bom, aqui são as crianças, como às vezes elas chegam lá na classe, né? Então eles lembram na hora que tem, aí eles vão do jeito que estão, né? Você pode ver que eles estão sem camisa, descalço, né? De boné, e às vezes tem 30 crianças, às vezes vai 6. Esse grupo que foi nesse dia foi interessante porque uma vez eles foram, né? Foi 36 crianças, eles fizeram uma bagunça terrível, né? Então assim, a gente ficou triste, né? A gente também, puxa, a gente queria tanto ensinar a palavra para eles, e esse dia aconteceu que as outras crianças pequenas não foram, e foram só eles, né? E o aproveitamento nesse dia foi muito bom da fala, né? Eles ouviram direitinho a palavra de Deus. E então nós ficamos, Deus às vezes sabe todas as coisas, né? Nesse dia eles foram só eles, esses maiores, né? Mas foram desse jeito que vocês estão vendo aí. Estavam na rua brincando, tem escolinha agora, vamos subir lá e vamos reunir. Nós ganhamos o banco, né? É no terraço da nossa casa esse espaço aí. Nós ganhamos o banco dos irmãos da igreja de Santo Onofre, né? Pode ver que uns bancos até razoáveis, né? Então tem um espaço até satisfatório para reunirmos lá no terraço da nossa casa. Próxima para passar. Aqui é eu decorando o versículo com eles no mesmo dia, né? Sempre a gente decora um versículo. Aqui é o aniversário. Sempre a gente costuma fazer um aniversário, juntar, né, as pessoas que estão aniversariando no mês, faz um bolo, convida o visitante, o vizinho, uma estratégia de evangelismo também, né, que a gente tem usado, né, e as pessoas acabam indo, mas a gente sempre prega o evangelho, né, aproveita o aniversário para pregar o evangelho. A gente tem também feito alguns batismos na região, né, as igrejas sempre têm nos solicitado. Você deve estar perguntando por que tem uma escada aí nesse tanque, né? Na verdade, os irmãos da Ponte Alta construíram agora esse tanque, né? E está sem a escada ainda. Eles nos cederam para nós fazermos batismo. Já é um jovem, outros irmãos lá do Ribeirão do Jorge, que estava sendo batizado. Mais uma irmã também, do Ribeirão do Jorge. Nós temos também tido a oportunidade de realizar alguns batismos ali na região. Aqui já a igreja reunida, né? Mais ou menos o grupo de irmãos hoje que tem lá, são esse grupo aí. E mais os visitantes que às vezes vêm também. Esse é o templo, né, o salão lá no Ribeirão do Jorge, na roça, né, que eu falei para os irmãos que nós ajudamos a dar um empurrãozinho. Então já está nisso aí atualmente. E está ali a foto do irmão Admar Cerqueira, né, irmão Admar? Você foi lá? Cadê o irmão Admar? Está aqui. Tiramos a foto do irmão Admar. Sempre que vem os irmãos de fora, a gente tem acolhido a nossa casa, né, tem aproveitado o ministério dos irmãos de fora também. Isso é muito bom. Esse é um curso bíblico com o Erlando, né, na casa dele. Nós temos também um outro curso bíblico na casa da irmã, na casa da Mônica, com a Dail, é uma família maior, mas essa foto a gente acabou ficando devendo aí para os irmãos, né? Aqui na comunidade terapêutica, né, a gente tem usado sempre lá o curso bíblico cronológico com eles. Esse curso ele foi
encaixou perfeitamente com as necessidades lá da comunidade terapêutica, né? Porque a pessoa fica lá 8 meses, então dá para você trabalhar de Gênesis com ele até o Senhor Jesus, muito sobre o plano de salvação com eles, né? Então a gente trabalha muita palavra com eles, muita Bíblia, muito conteúdo bíblico, né? Para eles saírem dali realmente certos de que eles são pecadores, que estão perdidos e precisam do Senhor Jesus como Salvador, que se não se arrepender, se não se converter, eles vão para a perdição eterna, né? Então ele precisa se converter, ele precisa ser salvo, né? Então nós trabalhamos muito dessa parte do Evangelho com eles, e tenho usado com eles o curso bíblico cronológico, né, que tem sido muito útil, esse método de ensino lá na comunidade terapêutica. Pode passar. Bom, aqui são as crianças, que as fotos são isso. Bom, e a família, né, bonita, né? Aquela testa brilhosa que você vê ali sou eu, né? A minha esposa linda, e a minha filha também, que todos falam que é a cara do pai, né? Bonita igual o pai também, né? Isso. A Lise. Mão Admar de novo, lá numa foto mais próxima, né, lá no Ribeirão do Jorge. Aqui já é uma reunião com um grupinho maior de irmãos, né? Nós temos o irmão Daniel, o irmão Sebastião de Abreu também, que assumiu o trabalho lá no Ribeirão do Jorge. Esse na frente aqui, cabeludo, você vai achar estranho, mas é meu irmão, né? O pessoal acha que ele não é meu irmão, porque parece um pouco comigo, mas é meu irmão caçula, o Manassés, né? Minha mãe também está lá atrás, e por aí vai indo. Continua. Pode passar. Acabou? Então tá bom. Então esse é o nosso relatório, né? Que o Senhor nos abençoe. Não esqueçam de orar por nós. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Eu fico vendo esses relatórios desses irmãos nesses lugares tão longínquos e fico pensando quantos neste Brasil estão ainda longe do conhecimento da verdade, né? Nós acabamos de ter eleições, 142 milhões de eleitores. E eu pensei, quantos desses 142 milhões são verdadeiramente filhos de Deus? Quantos? A nossa responsabilidade realmente é muito grande. Eu creio que nós estamos muito acomodados nos nossos dias, muito acomodados. As igrejas estão voltadas para si mesmas, estão mais preocupadas em sua satisfação pessoal, suas festinhas, seus encontros pessoais, esquecendo o povão que está aí fora, indo para a perdição. E o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, irmãos, porque os acontecimentos no mundo prenunciam claramente a volta do Senhor. Os rumores de guerra, vejo que acontece em todo o Oriente Médio, toda aquela região, guerra para todo lado, guerra para todo gosto. E a natureza está se manifestando de forma violenta, de várias maneiras, cataclismas por todo lado. E nós estamos acomodados na nossa salvação pessoal, né? Achamos que estamos salvos, está ótimo. E o povo aí fora está se perdendo. Bem, nós agradecemos ao nosso irmão o seu relatório e eu espero que todos tenham se conscientizado da necessidade de orar mais pelo trabalho do Senhor. Orar mais pelo trabalho do Senhor, nesses rincões afastados, né? Onde não tem tanto carro passando, não tem avião passando lá no céu, mas tem almas precisando da salvação. O nosso irmão Cassemiro não chegou, né? Não chegou, ok. Eu vou convidar aqui o nosso irmão Luiz, representando a Abrilac, está presente? Não chegou também? Não. Precisamos mudar o horário da reunião da IT. O nosso irmão José Sandro, ele pediu uns minutinhos, na verdade, ele não vai fazer um relatório de trabalho, sim, mas ele pediu um tempo para uma manifestação sobre a igreja local lá em Chapecó. Está aí? Faz favor, irmão, chegue.
Nosso irmão José Sandro, da Igreja Cristã Bíblica Marciano. José Sandro Marciano. Ele acabou de chegar de Marte. Mas está lá em Chapecó agora, assustando o pessoal. Irmão, não são 15 minutos não, viu? Para você são 5. Tudo bem. Obrigado, querido. Que é um enxertozinho que eu estou fazendo. Amém, querido. Tem um pendrive também? Sim, eu tenho só um vídeo. Já está lá? Já está lá, irmão. Já está lá. Isso. Pois bem, irmãos, eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, também agradecemos pela essa igreja amada, que também nos acolhe, e também pela ID, que nos disponibilizamos esse tempo de 5 minutos. Amados, a igreja em Chapecó, como o irmão Jairo já mencionou, a igreja da Casa de Oração, igreja cristã bíblica, é uma das igrejas que está em Chapecó. Nós estamos lá em 4 igrejas. Infelizmente não estão todas em comunhão, que tentamos e estamos orando para que Deus venha estar unindo esse ministério. Enfim, essa igreja iniciou-se em 2006, da qual com 10 pessoas naquele local, e foi expandido juntamente com o nosso saudoso irmão Hamilton, após, em 2007, que ele chegou em Chapecó com a sua esposa, da qual nós estamos reunindo hoje com 4 presbíteros, dos quais faço parte também, também o nosso irmão Kleber Pedan, Ivan Ramos e também o irmão Moacir, dos quais temos os diáconos também, o Nader e o Márcio Stein, dos quais estamos reunindo uma média de 60, 70 irmãos. Nós estamos reunidos atualmente na igreja, na rua Hermes da Fonseca, na qual a nossa missionária, irmã Adriana, esposa do nosso saudoso Hamilton Cardoso Bernardo. Pois bem, o irmão é um vídeo, pode ser? Nós queremos primeiramente, antes, agradecer ao a ID, pelo fator de que nos apoiou com esse ministério. Nós estamos com uma igreja, nós estamos com um terreno lá. Só um instantinho, irmão. Nós estamos com o terreno e lá a aquisição desse terreno de 460 metros, e do qual, irmãos, nós estamos a levantar a casa de oração naquele local, e do qual temos um recurso, e agradecemos imensamente pelo projeto, pela obra missionária, que aqui então está centralizado pela igreja da Vila Clementino, e a tal que o Ministério ID, que está sendo suporte e nos apoiando. Esse ministério que o irmão Jairo mencionou, levantou um projeto missionário, está indo lá em Chapecó. Esse projeto está sendo, então, um recurso, foi distribuído uma oferta, levantada uma oferta, e a gente fica muito agradecido, que o tempo não nos permite, mas nós temos um projeto, já temos o projeto arquitetônico, nós temos o local para a construção de 2 pavimentos, com o mezanino também, copiando o irmão da Igreja Vila Clementino, né? Então temos o mezanino também, e a nossa intenção de construir o templo, o local, a casa de oração naquele local, para ali reunir a igreja, os irmãos, para glorificar e honrar e o trabalho ministerial. Então, nós estamos com o missionário Ivan, que também obreiro e também presbítero da igreja, que está a tempo integral. Nós estamos contribuindo, apoiando a obra missionária, com 4 missionários no campo, oferta que a igreja está ofertando. Nós estamos contribuindo, para ter os irmãos terem uma ideia, 70% desse investimento da igreja, de ofertas alçadas, para a obra missionária. Contribuindo com a Adriana, como missionária da igreja, e temos com o Fábio Mazarotto, que está em Peniel, contribuindo também. Então, estamos contribuindo com eles, e o tempo integral com o Ivan, como obreiro, tempo integral na igreja, como presbítero. E nós, então, estamos vendo que essa missão também é importante, que o obreiro esteja ali, sendo apoiado pela igreja,
tempo integral e fora também com os apoios missionários. Então, 70% da entrada da igreja vai para a obra missionária. 30% fica. E levantamos a oferta alçadas para a construção, para a continuação dessa obra da construção. Mas a oferta realmente é 70% para a obra missionária. O restante são gastos adicionais. Eu vou passar um vídeo para os irmãos verem somente o local. Nós estamos reunidos, então, na Hermes da Fonseca, na casa, no porão da irmã Adriana. Lá nós estamos reunindo a igreja. Mais ou menos uma média de 70 irmãos que estão congregando, mas batizados e membros da igreja em torno de uns 50. Amém? Pode passar. Volume? Faltou o volume ali, mas... Não tem volume, não. Eu posso ler só um versículo para os irmãos, enquanto que os irmãos estão vendo o volume ali? É em Efésios, no capítulo 3. O versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus que torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaçais nas minhas tribulações por vós, por nisso estáis a vossa glória. Então, só deixando esse versículo, que nós como igreja, nós possamos estar a expandir o que o Senhor tem dado, que é o evangelho da graça para com as vidas que estão aí afora. Quando o irmão Jairo mencionou que a igreja, ela não se olhando somente para si mesmo, para o seu umbigo, mas sim olhando para fora, que é a importância da igreja de ser multiplicada. Só mencionando também, nós temos um trabalho missionário lá em Pinhalzinho, Santa Catarina, que estamos fazendo como uma congregação, e também em Nova Prata, que também é um trabalho missionário que a gente está realizando. Então, orar pelo trabalho que estamos realizando na igreja em Chapecó. Sem som? Tudo bem, meu irmão, não tem problema.
Obrigado, meu Jair. Obrigado, irmão, por ver esse projeto, trazer esse projeto para nós. Esperamos que todos estejam orando por esses projetos de novas casas se levantando no Brasil para a expansão do Evangelho. Não é muito fácil hoje, né? Não é muito fácil fazer o trabalho de Deus nesse contexto de um mundo bem secularista, materialista e avesso às coisas do Senhor. Antigamente era bem mais fácil a gente sair pela rua pregando o Evangelho das esquinas e trazer gente para a igreja. Hoje é bem mais difícil, mas isso é um grande desafio para a igreja. Que nós oremos por esses irmãos que estão espalhados pelo Brasil, procurando levar a semente do Evangelho a muitos corações. Casimiro chegou, não. Casimiro não chegou. A Brilac também não chegou. Eu tenho um irmão, o irmão de Teresópolis, está aí? Irmão de Teresópolis. Ele falou que ia trazer um filmezinho de 12 minutos. O pessoal não vem de manhã, depois à tarde não vai dar para apresentar todo mundo, não. Aí vai complicar um pouco, mas não está também. Ok. Eu vou convidar o nosso irmão Neudes Furtado de Abreu, lá do Rio de Janeiro, da igreja Senador Camará, tem 15 minutos para nos apresentar, falar um pouco do trabalho de Deus naquela região do Rio. Bom dia. É bom estar aqui pela primeira vez. Aliás, estive já uma vez aqui carregando pedras. E a inflação está braba aqui, hein? Era 20 minutos ou 18, agora já passou para 15. O irmão pediu que nós falássemos alguma coisa do QG da Paz, mas antes nós gostaríamos de dar um relato a respeito da igreja em Senador Camará. Não trouxemos nada, nenhuma foto de Camará, que é meio perigoso lá tirar foto. Então a gente trouxe algumas fotos do QG, também foi feito muito rápido, não tivemos tempo de preparar todo esse material pela corrida do tempo lá em Senador, lá no trabalho. Vamos ler no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, o verso 18. Paulo diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Só até aqui. Isso foi uma coisa que nós colocamos no coração logo assim que tomamos a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. De falar, né, testemunhar do Evangelho de Cristo, mas aquilo que Cristo fez por nosso intermédio, e nos colocamos então à disposição do Senhor nessa oportunidade. Em 95 nós dedicamos tempo exclusivo na obra do Senhor, e nosso projeto era sair de Senador Camará e ir para um local, começar um trabalho novo. Deus não permitiu, falou claramente conosco nesse sentido. E com essa finalidade, então, nós já tínhamos a congregação, montamos a escola bíblica em Senador Camará e temos mais 2 congregações. Hoje nós temos 3 congregações da igreja. E nosso trabalho tem ido bem, graças a Deus, né, com muita dificuldade, como tema que os irmãos estão desenvolvendo aqui nesse encontro, né, voltar à palavra, porque realmente muitos estão fugindo dela. E, então nós temos trabalhado ali em Senador Camará. Desse período nós começamos então já estávamos envolvidos com o QG da Paz, toda a igreja, não é o Neudes, né, que sem a igreja junto não tem como desenvolver um ministério. Da minha casa no QG da Paz são 34 quilômetros.
Então a gente pega um bom período, leva 1 hora e meia de viagem por causa do trânsito. E se o tempo fosse mais próximo da minha casa, a gente teria um tempo maior. Mas uma vez por semana, quando trabalhamos na diretoria, 12 anos, a gente ia 2 vezes por semana, passava o dia com os irmãos lá. Mas agora estamos indo uma vez só, né, trabalhar com eles ali. E graças a Deus, com o trabalho que está sendo desenvolvido ultimamente, nós estamos agora com aproximadamente 30 internos. Nós não temos espaço físico lá para, aliás, as acomodações para 30. Nós temos espaço físico para mais de 60. Mas nós precisamos terminar as obras que têm que ser feitas. Então, peço aos irmãos que orem nesse sentido. O que nós precisávamos, nós gastávamos R$ 2.100, R$ 2.200 todo mês com água. E graças a Deus agora foi feito um poço artesiano que temos água com fartura. Então a água agora não é mais o nosso problema. Mas esteja orando por nós nesse sentido. No ano de 2002, quem já leu o boletim dos obreiros desse mês, tem um relato lá de um jovem que tomou uma decisão, né, e nos procurou. Estava depois de uma semana em casa, na rua, ele nos procurou pedindo ajuda e nós levamos para nossa casa, tomou um banho, jantou, no dia seguinte transportamos ele até o QG da Paz, ficou lá um bom tempo, trabalhou também no QG um período e desenvolveu muito na palavra, porque nós temos muitos estudos bíblicos no QG da Paz, ele desenvolveu muito e nesse período, depois que ele saiu do QG da Paz, teve algumas quedas, mas hoje, na quarta-feira passada, uns 2 meses atrás, ele nos procurou, está reunindo conosco novamente, e ele nos procurou que não tinha condição de morar na casa dele, queria alugar uma casa para ele morar, então a gente começou a ajudar ele nesse sentido. Quando levamos ele no QG da Paz, numa quarta-feira, e lá ele deu o relatório, fez esse relatório que está no boletim dos obreiros. E nessa mesma quarta-feira, quando eu cheguei em casa com ele, ele disse assim: Deus, eu vou em casa e vou resolver um problema em Bangu e volto. Pegou minha bicicleta, a chave da congregação, que estava com ele, estava fazendo um trabalho lá, e não voltou. Isso foi quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não apareceu. Aí nós fomos até a casa dele, ele passou aqui de bicicleta, mas não voltou também. Começamos a orar e quando foi 7 horas da noite, uma missionária me ligou, dizendo que estava com quatro pessoas dependentes químicos querendo ajuda, precisando de ajuda. E ficou sabendo que a gente trabalhava com centro de recuperação, sem tinha como arrumar uma vaga para eles. Mas nós já estávamos com 4 pessoas a mais. Eu falei assim, inclusive um deles é membro da tua igreja. É membro da tua igreja, o que você vai fazer? Eu vou buscar ele agora. E nós fomos lá pegar o rapaz, foi lá na Lapa. Eu fiquei horrorizado há muito tempo, que eu não entrava nessas áreas. A Lapa é um local de prostituição, de pagode, de tudo que vocês pensar que de ruim, né, para nós, ali existe. Mas tudo que é bom para a carne, da pessoa do mundo, ali tem. E quando nós chegamos, tinha realmente os 4, o jovem estava lá com a chave da casa de oração, com a fichazinha da bicicleta onde ele tinha guardado, me pediu perdão. Quando colocamos ele no carro para levar de volta, eu liguei para o João, não tem condição, nós precisamos levar, mas não é mais 4, são 10 que nós temos a mais no QG da Paz. Nós temos espaço para 20, nós estamos com 30. E então ficou aquelas pessoas, uns chorando, vindo nós saindo na Kombi, precisando de ajuda, e nós não tínhamos como ajudar. Esse menino, Luiz Cláudio, era para nós ter levado ele para o QG, mas não levamos para o QG, levamos para a nossa casa, está lá conosco, muito bom rapaz, muito trabalhador. E
ontem à noite, quando eu estava despedindo dele para sair para cá, ele falou assim, me dê algumas recomendações. Não, você sabe o que você tem que fazer. Então, nós queríamos apresentar a vocês alguma coisa aqui do QG e dizer que nós estamos já quase pronto, mas para a gente nós precisamos fazer muitas instalações que a prefeitura, eles não nos ajudam em nada, o governo não nos ajuda em nada, mas, porém, eles nos cobram muito. Fiscalização bate direto. E nós estamos com uma equipe muito boa de psicólogo, psiquiatra, assistente social, né, psicanalista, tudo pessoas crentes que estão nos ajudando, né, recebendo um salário bem baixo. E então, com essa equipe boa, nós temos agora, o nosso psicólogo agora é um pastor que foi lá, gostou muito do trabalho, e ele falou assim, eu vou contra a ética da minha profissão. Eu trabalho com a psicologia, mas usando a palavra de Deus. E graças a Deus está dando um resultado excelente o trabalho que esse irmão está fazendo no QG da Paz. Nossa margem de recuperados tem sido de 50%. Alguém me disse há pouco tempo, um vereador disse que isso é mentira, nenhum lugar do nosso país tem essa margem de recuperação. Assim, eu te dou o telefone de cada um deles que passou por aqui para você ligar para ele. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Desse dia para cá, fiquei triste de saber que nós, com mais 60, 80 mil reais, nós colocaríamos vaga para mais 60, mais 30 pessoas. E muitas vezes, nós com dinheiro em caixa, dinheiro guardado. Há um tempo atrás, fiquei sabendo de uma igreja que estava com 270 mil reais em caixa, e estava querendo saber em que ia aplicar esse dinheiro para render mais. Você vai guardando aí, que daqui a pouquinho o anticristo vem e leva ele. Então, por favor, achou aí? Essa era a nossa psicóloga, que hoje ela trabalha conosco na igreja em Senador Camará. A Igreja Batista é um excelente psicólogo também, não trabalha mais conosco. Ali à frente do QG, ali a entrada. Esse primeiro prédio tem um outro prédio lá em cima. Tem aqui a porta de entrada, mas nós temos um outro prédio lá em cima, onde nós precisamos terminar. Ali em cima também já temos a autorização da prefeitura para construir um outro andar ali. Mas ali nós precisaríamos mais de uns 200 mil reais mais ou menos. Isso agora é inviável para nós. Pode passar. Ali é o outro prédio lá de cima, pegou a parte de baixo. Ali é um trabalho que a diretoria do QG faz na Cracolândia. Ali os irmãos estão chegando, aquele irmão da frente ali é um dos que trabalha conosco há muitos anos no QG da Paz, nosso irmão João Heller. Ele está ali, estão levando um lanche, aí junta todo o grupo, dificilmente não leva 5, 6 de uma vez para o QG. Mas o cracudo é muito difícil trabalhar com ele. Leva 5, 6 e fica um às vezes. No dia seguinte vão tudo embora, pode passar. Ali, ó, no meio das bananeiras, lá no Jacarezinho, na Cracolândia, eles estavam ali orando, uma pessoa que estava querendo ajuda. Ali o lanche que estavam preparando para levá-lo para eles. Ali no QG, nos fundos do QG, estão preparando uma hortazinha. Agora tem condição de manter a horta, porque não tínhamos água. Pagávamos cara a água, agora temos água para regar. Ali o grupo, ali é o nosso salão de reuniões, ali o grupozinho que estava lá no dia dessa reunião. Ali a visita que os irmãos fizeram. Esse rapaz que está em pé, do lado do irmão João, trabalhou 10 anos em Senador Camará como gerente da maconha. Ele recebia toda semana uma carreta de maconha e distribuía com 22 favelas no Rio de Janeiro. Trabalhou 10 anos assim. Hoje trabalha 12 anos conosco no QG da Paz. É um dos funcionários do QG. Outro no salão. Saiu uma visita fazendo uma igreja. O irmão João levou um grupo do QG. Ali, aonde nós caiu uma parte lá, nós precisamos refazer. Aquela parte de cima lá é o outro prédio que eu falei, que lá de cima, onde nós estamos fazendo o segundo andar.
sala de reuniões, no corredor do QG. Ali, aqueles chinelos ali foi preparado para o dia do aniversário do QG, para a gente arrumar um dinheirinho lá para o QG, vendeu, fez aquela estampa e foi vendido. Ali são pessoas que passaram pelo QG da Paz, que estão fazendo a foto ali. Ali, o Jornal da Baixada Fluminense esteve lá no QG e fez uma entrevista com os que passaram por lá. Esse lá, aqui da ponta, é o que eu falei, que ficou 10 anos. O outro trabalhou com ele. Ele era, o da ponta também, é membro da Igreja Senador Camará, e trabalhou 10 anos também no tráfico de drogas, só que ele era um negociador. Ele que negociava com a polícia para não entrar, para eles continuar vendendo a droga. O do meio é o seu irmão Elcio, que é o vice-presidente do QG. Ali estão na horta. Esse é o Adriano, que eu falei. É um irmão que tem nos ajudado muito. Aí, a situação do indivíduo. Chegou daquele jeito e saiu assim. Esse também, vocês já viram no Boletim dos Obreiros, há uns 3 meses atrás, saiu o relatório dele. Ali foi um cursinho que foi feito, estão recebendo ali o diploma. Os diplomas. Esse Rodolfo, nós contamos a experiência dele. O Rodolfo veio de Colatina, com 23 anos, e o Rodolfo passou pelo QG da Paz também. Né? Hoje é um grande pregador do Evangelho. Depois que ele saiu do QG, depois de convertido, foi preso, porque ele devia justiça, mas graças a Deus o Senhor livrou ele, é casado, tem uma filhinha agora, é um grande pregador, já fez conferência em Senador Camará, o ano passado. Ali estava preparando, estava ensaiando um grupinho que já ia sair para fazer uma visita a uma igreja. Continua o ensaio. Isso aí, ali é a sala nossa de reuniões. Muitos dos irmãos que estão aqui já passaram por ali, já deu estudo ali. Ali o irmão João Hélio apresentando o estudo no dia da visita. Ali foi o dia do aniversário do QG, nós preparamos algumas barraquinhas. E estava ali, muitas pessoas de fora, veio ex-interno para dar testemunho. Aí nós estávamos preparando para receber o testemunho deles. Ali fez uma fila de pessoas que já passaram por ali. Muitos deles ali, o Rodolfo ali, pregador do Evangelho, todos eles. Só teve um, esse de trás aqui, que confessou que não aceitou a Cristo como Salvador ainda, mas está lá. Esse homem deve 50 anos de prisão. Toda a sua família foi assassinada em Vitória, por causa da vida que ele levava no tráfico de drogas. Então, é orar para que eles convertam ao Senhor Jesus Cristo. Aí o prédio de cima que eu falei, tem o de baixo, eu lá de cima, onde nós estamos terminando lá em cima, para colocar mais 30 pessoas. Acabou? Então, é o nosso relatório. Orem por nós, né? E ora pelo nosso irmão Luiz Cláudio, está firme, está trabalhando conosco em Senador Camará, mas precisa das nossas orações, do nosso apoio. Pode você. A gente vê como Deus pode mudar pessoas, né? Nós muitas vezes queremos melhorar nossa casa, ter mais conforto, trocar de carro, ter um carro mais novo, mas tem vidas aí perdidas precisando ser transformadas. E a responsabilidade para levá-los a Cristo é nossa. O Senhor não vai mandar anjos aqui fazer isto. E é preciso que as igrejas se conscientizem que uma das principais finalidades dela é a evangelização. Nas favelas, nos antros de drogas, nas casas pobres, médias, ricas, não importa. Nós temos aqui na Vila Clementino orado muito para que Deus nos envolva com esse foco do evangelismo. Evangelismo na rua, do evangelismo pessoal,
Nós distribuímos cerca de 5.000 evangelhos de João aqui em toda a redondeza. A partir do templo de Vila Clementino para cá, todas as casas receberam uma carta da igreja convidando para estarem quando quiser conosco e convidando e dando chegou Cassimiro e dando também o Evangelho de João. E eu sei que esse material está dentro das casas. Tem chegado já gente aqui nas nossas reuniões em função disto. E vamos orar para que muitos que estão aí nas drogas. Olha, irmãos, o que tem de gente nas drogas, a gente nem imagina. Gente até da elite, gente de alto nível. Estão dominados pelas drogas. Eles têm dinheiro para comprar as drogas, pagam caro. Mas é preciso que as igrejas se conscientizem que antes de se satisfazerem a si próprios com as suas festinhas internas, saiamos, como disse Jesus, para espalhar o Evangelho, que é poder de Deus para salvar aquele que crê. Ok? Casimiro, por favor, 15 minutos. Hein? Já dá o pendrive lá? Nós estamos um pouquinho atrasados, mas... Vamos fazer o seguinte. Vamos interromper aqui os relatórios, que eu já chamei relator e você entra no segundo grupo, porque assim a gente não atrasa muito. Então vamos agora vamos orar por essas apresentações que foram feitas do nosso irmão Marco Aurélio, lá em Fervedouro, para que lá fervam muitas almas salvas. Pelo trabalho em Chapecó, que foi apresentado pelo nosso irmão Marciano, e também pelo trabalho ali na Quartel da Paz, pelo trabalho em Senador Camará. Ali é um local onde realmente os irmãos trabalham com muito afinco e muitas almas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. É uma comunidade de miserabilidade total, pecado, mas é também um canto precioso para se proclamar o Evangelho. E o Quartel da Paz. Eu vou convidar nosso irmão Marega chegar aqui orar por esses relatórios. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Soberano e grandioso Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão, como expressou o povo de Israel, quando da vitória diante dos seus perseguidores, olhando para o Senhor como Deus dos exércitos, que vence e jamais é vencido por homem algum. E esta manhã nós vemos realmente o povo vitorioso, não por nossas forças, mas por aquela força que operou na vida do povo de Israel diante de Josafá, teu servo, quando viu cercado dos seus inimigos. E neste mundo realmente nós nos vimos cercados do inimigo poderoso. Todavia nós temos o nosso Deus todo-poderoso. E é esse Deus que nós, nesta manhã, como igreja do Senhor, nos reunimos para dizer: glória seja dada ao teu nome. Pai bendito, enquanto estamos aqui como igreja, temos trabalhado em prol da tua obra. E a prova disto são os relatos que temos ouvido nesta manhã dos teus servos, Hefferman, Marciano e Neudes. Quanto há que se fazer ainda neste mundo para que almas sejam
arrebatadas do inferno para o céu da glória do Senhor, onde o Senhor espera aqueles que realmente se entregam a seu Filho Jesus como Salvador, para serem teus verdadeiros adoradores. E assim sendo, ó Pai, nós queremos dizer, estamos aqui para fazer, ó Deus, a sua vontade. Que tão somente seja a tua vontade, não a nossa, porque a nossa vontade nada poderá fazer, mas sim a do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que se fez presente e aqueles que virão logo mais. E com certeza, a nossa estadia aqui, o nosso ajuntamento, será e é para a glória do nome do Senhor. Louvado e exaltado és tu, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo Jairo Gonçalves, que ainda, na sua idade matura, ele tem nos alegrado com a sua experiência de vida de fé. E nós queremos seguir esse exemplo como servos do Senhor. E queremos assim dizer ao nosso Deus e Pai, de coração nos sai grato louvor, agora e para sempre. Amém.